Olá, seja bem-vindo ao Copyright Depois dos 30. Esse aqui é o meu canal, acho que é o meu segundo canal do YouTube, mas o primeiro que eu vou levar a sério. Esse canal aqui pretende falar sobre leitura para copywriter. É interessante pensar que eu já tenho 34 anos, já trabalhei como músico, já trabalhei também na equipe técnica de algumas grandes bandas do país, e quando eu decidi entrar no mundo da escrita, né, online, ali por volta de 2017, 2018, eu não encontrei conteúdo online sobre o que ler, né? Sempre tinha nos cursos alguma coisa ou outra, os livros padrões estão aí, né? Mas como é que você usa as outras leituras que você faz para melhorar a sua escrita, né? Como você usa sei lá, Tom Casmurro para interpretar melhor a mente do brasileiro? Como é que você usa livros como O Mapa do Conhecimento para entender melhor como colocar o seu texto dentro de um método, né? Eu gosto bastante de pensar nessas coisas porque eu acredito que tudo que eu acabo consumindo acaba influenciando a minha copy. Então eu só paro para consumir coisas que realmente importam para a minha copy, né? Todos os livros que estão aqui já foram lidos, né? Alguns têm marcações, os que estão com papelzinho em cima, esse daqui eu vou falar dele já já, são livros que eu sempre volto para revisitar com frequência, não é tipo livros que eu preciso voltar para reler. Então, tipo, Ultra Aprendizagem é um livro que eu gosto muito, é um livro que meu estudo se baseia muito nas técnicas desse autor, né? E aí sempre eu volto para buscar algumas coisas aqui, então essas coisas estão marcadas com folhinhas escritas, né, para papelzinhos cortados e escritos. Eu acabei de perder a página, vou ter que procurar depois. Tem alguma coisa escrita aqui. Deixa eu deixar isso aqui na ponta, porque eu perdi a página disso, eu tenho que procurar. Mas eu quero falar sobre isso, quero falar sobre outras dezenas de coisas. Eu sou Jai, pode me chamar de Jai, tenho 34 anos de idade e a minha vida é basicamente ficar na frente do meu computador pensando e escrevendo. Eu sou muito mais pago para pensar do que para escrever. Então, por isso a leitura é tão importante. O copywriter, ele é sempre mais pago para pensar do que para escrever, né? A maior parte do tempo você está pensando, mesmo quando você está escrevendo o livro, você está pensando. E aí, eu acredito muito que a leitura ajuda a direcionar esse pensamento. Para você que está chegando e curtindo esse vídeo, já agradeço. Se você está assistindo esse vídeo agora, por favor, deixe sua curtida, seu comentário para melhorar esse vídeo aí. Se você tem alguma coisa que eu preciso melhorar, pode falar aí. Eu vou gostar de conversar com vocês pelo comentário, porque eu amo conversar. É uma característica minha. Bom, basicamente eu desenvolvi os meus métodos de estudo baseado nesses 3 livros, né? Meus estudos de livros, né? Baseado nesses 3 livros, e eu quero já compartilhar com vocês de cara no primeiro vídeo, porque esses livros são os vídeos que mais aparecerão nesse canal. E será recorrente, porque eu sempre revisito os livros e sempre acabo aprendendo coisas novas com ele. Eu acredito que eu nunca exauri um livro, o aprendizado que eu teria com o livro, sabe? Tipo, zerar o livro, zerei o livro. Não platinei nenhum livro na minha vida ainda. Por mais que eu já tenha lido todo o livro, acredito que ainda tem conteúdos aqui que eu preciso aprender, porque a vida é assim. Então vamos lá? Tem Ultra Aprendizagem, sobre a escrita, como ler livros. Esse livro aqui, eu considero que dos 3, o mais essencial é como ler livros. Se você puder começar por ele, depois ir para outro aprendizado, depois ir para sobre a escrita, minha ordem indicada, tá? Eles estão assim porque o livro de cá é mais pesado e eu coloquei o livro mais leve em cima. Agora, eu quero falar sobre, de verdade, como isso chegou a um certo ponto de eu olhar para minha vida e falar, pô, beleza, agora eu tenho um método de estudo para ler meus livros, e que todo livro que eu leia, seja ele sobre escrita ou não, seja ele sobre copy ou não, esse livro vai acabar me ajudando a trabalhar melhor como copywriter. Porque, de fato, existem coisas em todos os livros do mundo que podem te ajudar a ser um copywriter melhor. Mas como encontrar esses livros, como usar esses livros, é uma coisa que a gente não aprende, né? Eu desenvolvi um métodozinho baseado naquilo ali. Eu quero pegar um livro desse, porque eu tinha esquecido. Eu tenho que mostrar para vocês como eu desenho as marcações e eu faço trabalho de capa. Hoje eu só vou falar por alto sobre marcações e trabalho de capa. Não vou explicar muito bem como é que eu faço, como é que eu
organizo isso, mas em breve teremos vídeos sobre isso no canal, né? O trabalho de capa é o meu índice pessoal do livro, é isso daqui, ó. Isso é um trabalho de capa, tá vendo? Como esse livro não dava para escrever na capa, diferente desse daqui, né? Que eu escrevi na capa e coloquei folha, tá vendo? Escrevi na capa e coloquei umas folhas aqui, porque não deu para escrever tudo que eu precisava, só mapa do conhecimento. Eu coloquei só umas folhas aqui, grampeei e fui fazendo meu trabalho de capa. E aí aqui, o trabalho de capa serve basicamente que eu encontre as coisas que eu achei muito interessantes no livro de maneira mais rápida. Então ele é meu índice pessoal. Então, se eu quero voltar em um livro e não reler completamente, eu só quero alguns fatos importantes dele, fazer umas anotações ou pesquisar para melhorar um produto ou melhorar uma copy, né? Uma página de vendas, algo que eu esteja escrevendo, eu só preciso voltar nesse índice que eu escrevi, que é o trabalho de capa, para encontrar o que eu procuro. Outra coisa que me ajuda muito e está no trabalho de capa são as marcações. Eu acho que não vai dar para ver direito. Eu acho que eu vou precisar, que a gente vai começar a gravar vídeo sobre isso, fazer as marcações de outras cores. Além de preto, tá vendo? Eu tenho uma estrelinha, duas estrelinhas, tem exclamação, exclamação só quando tem 3 pontinhos ou 2 pontinhos vem parar aqui no meu trabalho de capa. Quando ele tem um só não para aqui, mas eu ainda tenho as marcações que ficam só pelo livro. São marcações de 2 e de 1 aqui, né? 2 ou 1 exclamação, e é basicamente as marcações servem tanto para me direcionar aqui no trabalho de capa. Então eu sei que se tem 2 estrelas, é algo que o trabalho central de pesquisa e de desenvolvimento do autor sobre o livro passa por ali. Seria impossível para mim entender o que o autor quer dizer sem entender aquela estrofe, aquela frase que foi marcada ali, que está marcada com 2 estrelinhas. Se tem uma estrelinha, foi importante para o meu raciocínio do livro. Não quer dizer que o autor colocou ali como base central do seu raciocínio. É interessante que a gente sempre encontre, né, como copywriter, o que o autor quer dizer, por que ele quer dizer, e eu tenho algumas perguntinhas que se faz ao livro para encontrar esse tipo de coisa. E aí quando eu encontro 3 exclamações, 3 exclamações quer me dizer que é muito importante ser relido, 2 exclamações que é importante ser relido, 1 exclamação que eu deveria reler, né? E aí isso eu me baseio nisso quando eu volto para pesquisar em um livro. Se eu quiser fazer uma pesquisa agora em como ler livros, a pesquisa seria muito mais fácil. Tem 2 coisinhas marcadas aqui, porque eu estava me preparando para escrever umas coisas, eu já escrevi, e aí eu usei o livro para isso. Esse livro aqui, quando eu fiz seu trabalho de capa, eu ainda não usava... Ah não, já usava sim 2 estrelinhas, eu acho que tem alguns aqui que eu não usava. Mas depois eu pego. Deixa eu ver. Acho que o Stephen King... Não, também já usava. Acho que nenhum dos daqui que eu desci tá aqui. E lá em cima tá uma bagunça, né? Uma coisa que vai ser normal, meus livros estarem bagunçados. Mas eu quero falar desse livro aqui, porque esse livro não é um livro que basicamente ensina copy. Na verdade, ele não ensina nada sobre copy propriamente dito, mas ele ensina sobre copy, né? Ele ensina a escrever melhor, porque o que é escrever se não organizar os pensamentos em um papel, né? Hoje a gente tem aí o advício do computador que nos ajuda. O Word é muito mais usado do que uma folha de papel em branco, mas escrever, de fato, é organizar os pensamentos usando os signos escritos, né? E livros que te ajudam a fazer isso, o Mapa do Conhecimento é um que ajuda muito. Se você quer um livro que te ajude a organizar seus pensamentos, indico muito o Mapa do Conhecimento, porque ele fala de maneira, como é que eu posso dizer? De maneira simples, como desenvolver foco, como estudar arte, como estudar história, como estudar ciência, como estudar filosofia e como organizar isso na sua cabeça, no dia a dia. Ele é um livro, se eu não me engano, é de 1800 alguma coisa. Caramba, não vai ter aqui a data do livro, só porque eu quero. Mas eu lembro que ele é de 1800 alguma coisa. Mentira, é de 1911 o livro.
e que já fala sobre dieta, sobre diversas coisas importantíssimas para quem trabalha com o intelecto, que é o nosso trabalho. Por isso que eu comprei esse livro, né? É interessantíssimo. E eu quero falar muito agora sobre as perguntas, porque você pega um livro que não é tipo story ou esse livro vermelhinho, gente, qual é o nome dele? Opa, marketing de permissão, que não é basicamente sobre copy, né? Que não é basicamente sobre escrita, que não é tipo sobre a escrita do Stephen King e como é que esse livro melhora a sua escrita. Bom, basicamente eu desenvolvi algumas perguntas com base no livro Como Ler Livros para me ajudar a extrair o melhor do livro para a minha escrita. As perguntas são: que tipo de livro li? Né? Eu termino o livro, eu tenho que dizer que tipo de livro é esse. E aí existem alguns tipos de livros, né? Existem livros de romance, livros de... E aí eu classifico meio que quase tudo que não é os outros em romance. Então se eu li, sei lá, romance policial, se eu li livro de suspense, se eu li qualquer livro que não seja, tipo, sei lá, eu li Tolkien. Tolkien não é basicamente um romance, sabe? Mas é um conto de fadas ali. Mas eu classifico ali como livro de romance porque não é um livro que desenvolve habilidade, que aí é a minha outra classificação de livro. É livro de desenvolvimento de habilidade. Um livro que entre desenvolvimento de habilidade é sobre a escrita. Como ler livros também entre desenvolvimento de habilidade. Então eu vou desenvolver a habilidade de ler livros, eu vou desenvolver a habilidade de escrita, né? Eu vou Storynomics, desenvolver a habilidade de contar histórias, né? Basicamente o mapa do conhecimento é desenvolver a habilidade de estudar diversos assuntos. É sobre isso que se trata esse livro. Então é sobre o que é esse livro, que tipo de livro é esse, né? E aí essa é a primeira pergunta. Eu respondo essa primeira pergunta para mim, né? Eu não escrevo em nenhum lugar, mas eu acho que eu vou começar a escrever por causa que eu vou compartilhar aqui no canal assim que eu terminar o livro. E aí eu venho para a segunda pergunta, que é: como posso resumir o conteúdo desse livro em uma frase? E aí é muito interessante que eu já fiz tanto isso para mim mesmo que hoje fica fácil. Mas no começo, se eu tentasse fazer isso, nossa, era difícil demais. Eu precisava de umas 5, 6 frases para fazer isso. Mas eu consigo te dizer que Mapa do Conhecimento é basicamente um livro que vai te ensinar a estudar diversos assuntos de maneira prática e objetiva para usar no seu dia a dia e no seu trabalho. Basicamente. É um livro velho? Talvez, sim. A idade dele é grande, né? Ele não é um livro novo, não foi escrito nos últimos tempos, mas é um livro muito atual. Então, eu gosto muito dessa ideia de responder essa pergunta também. Aí eu venho à próxima pergunta, né? São 5 perguntinhas simples. A terceira pergunta é: quais são as principais ideias do autor para a construção da sua tese? E aí entra aquelas marcações, né? Por isso é importante fazer marcação, né? O autor começa falando sobre a vida intelectual é a vida que vale a pena, e esse é o assunto central desse livro. Eu estou aqui usando o Mapa do Conhecimento como base para responder essas perguntas, né? E aí, então, se a vida intelectual é a vida que vale a pena, existe uma arte de desenvolver o intelecto, e ele vai ensinar essa arte. Aprendizado é uma função, não é uma função, não uma obrigação, então todos deveriam aprender, né? O desenvolvimento da mente e do inconsciente, e o autor acredita que é só a partir do aprendizado que se desenvolve a mente e o inconsciente. Aqui tem 2 níveis de experiência, é outra das principais ideias centrais do autor, né? Outra ideia principal central do autor é a importância da religião nos estudos. Se eu não me engano, esse autor, ele é um padre, ou ele é um ortodoxo. Não lembro direito, mas eu sei que tem no livro isso daqui, né? E aí tem outras ideias centrais, que é a compreensão, compreender não é ter razão, né? E aí ele fala sobre a consciência sobre a história, né? Sobre o passado, consciência sobre o passado, conhecimento versus pensamento, e aqui tem um outro, o objetivo do conhecimento, o autoconhecimento, o mundo dos fatos na história da mente. São basicamente as ideias centrais do autor. Eu sei dessas ideias centrais por conta das minhas marcações, que estão aqui com 2 estrelas. O que tem 2 estrelas e está aqui são ideias centrais do autor, né?
Basicamente, isso me ajuda bastante a definir algumas outras coisas também. E aí vem a quarta pergunta, que é: qual problema o autor decidiu resolver ao escrever o livro e se ele conseguiu? Bom, basicamente o autor decide resolver o problema de construir um mapa para adquirir conhecimento. Então ele diz qual a ordem de estudo você deveria fazer, como você deveria fazer essa ordem de estudo e como você deveria procurar seus livros e encontrar seus livros. Não parece que tem tudo isso aqui dentro, mas é tudo isso que tem aqui dentro, porque é um livro até bem fino, por sinal. Para mim, ele conseguiu sim responder a pergunta que ele começou ali no início do livro, quando ele fala que vai criar um mapa do conhecimento. Não é um mapa, todo o mapa do que você deve conhecer, mas sim um mapa para você usar para desenvolver o seu próprio conhecimento. Então ele responde essa pergunta de maneira muito satisfatória até. Eu tô falando desse livro, tá até dando vontade de reler. Livro maravilhoso. Bom, a última pergunta é se você precisa reler o livro, sim ou não. E se sim, quando? Bom, isso aqui é uma parte diferente, uma pergunta diferente, porque quando a gente lê um livro, né, pelo menos para mim é assim, eu sempre me pergunto se aquele livro vale a releitura. Por quê? Alguns livros não valem a releitura. Alguns livros, a primeira leitura já é o suficiente para você exaurir o livro, porque o livro está ali no linear do seu conhecimento. Quando o livro está para além do linear do seu conhecimento, com certeza você terá que lê-lo diversas vezes para compreender, né, o que o livro está dizendo. Um livro que eu precisei ler pelo menos 2 vezes para entender ali, de fato, o que o autor queria dizer foi Rápido e Devagar. Tá aqui, ó. Rápido e Devagar. Eu tive que ler 2 vezes. É um livro até bem grosso e a primeira leitura foi uma leitura tipo inspecional. Eu fui inspecionar o livro para ver se eu conseguia captar a mensagem do autor. A primeira leitura foi truncada pra caramba, mas aí eu cheguei ao final do livro, respirei fundo, li outros livros e voltei pro livro. Quando eu voltei pro livro, eu já voltei um pouco mais sagaz, porque eu já tinha lido o livro pela primeira vez, eu já entendia os signos que o autor usava, eu já entendia que o autor fazia certos tipos de comentário para atiçar a minha ideia. Então isso facilitou a minha leitura. Então, às vezes a primeira leitura, Ilíada foi a mesma coisa, lembrei disso agora. Ilíada, eu tive o mesmo problema. A primeira leitura de Ilíada foi horrível, horripilante. Eu basicamente passei pelo livro lendo as palavras sem entender o que estava acontecendo ali, 90% do texto. Eu acho que 90% eu estou sendo exagerado, mas ali uns 50% com certeza. Só que na segunda leitura, a leitura foi muito mais fluida, aconteceu muito melhor. Eu já tinha algumas marcações das coisas que eu tinha entendido, eu já tinha escrito, e aí a segunda leitura eu já consegui conversar melhor com o autor. E é basicamente a minha ideia central, né, de que toda leitura para o copywriter deve ser uma conversa com o autor. Né? Deve ser sentar, toda vez que eu sento com um livro, eu não estou basicamente lendo os signos que estão escritos em uma folha de papel, eu estou conversando com quem escreveu. Então aquilo ali me serve para entender a mente de quem escreveu. É basicamente isso. E eu sei que para o primeiro vídeo ficou meio grandinho, eu não sei, também ideal de vídeo para o YouTube para falar de livro. Espero que tenha ficado bom. Eu quero mostrar o livro que eu estou lendo, que é O Poder do Mito. Ainda essa semana teremos vídeos dos 2 primeiros capítulos, que são os capítulos que eu já li. Tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta. Eu quero muito conseguir manter essa frequência, segunda, quarta e sexta, vídeo falando sobre leitura, vídeo falando sobre os livros. Eu quero destrinchar alguns capítulos de livros também. Então, eu sei que tem muito assunto para falar por aí. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito, tá? Já clica no curtir, dá uma compartilhada, deixe seu comentário, o que é que eu posso melhorar, como eu posso melhorar. O cenário tem vinho, mas eu não estou bebendo. O cenário tem livro e eu sempre estou lendo. O cenário tem vinil, mas eu não tenho toca-vinil. Se você quiser me dar um de presente, eu aceito. Bom, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.